Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria, né, que a gente vem aqui trazer esse vídeo tutorial sobre o EBL 2023, a Escola Bíblica nos Lares, ou o Estudo Bíblico nos Lares também dá o mesmo efeito, né? Quero dizer para os irmãos que é uma grande satisfação estar coordenando junto com o pastor Jairo Teixeira esse trabalho muito grande de evangelismo, de evangelização. Isso aí irá alcançar muitas vidas. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vocês estão vendo aí a tela de treinamento do EBL, tá certo? Vamos dar uma vista aqui. Bom, e o que é o EBL? É um eficiente meio de evangelização, com base nas Escrituras Sagradas, que utiliza os lares dos crentes para a formação de discípulos de Jesus, através de ensino sistemático da Palavra de Deus. É de extrema importância para a igreja, pois envolve todos os membros nos seus grupos de pessoas envolvidas. E quais são as bases bíblicas? São essas aí, ó. Jesus utilizou o método de ensino nos lares. No Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 4, dos versículos 46 a 54, narra isso. Lucas 19, dos versículos 1 ao 10. A igreja primitiva também utilizava esse método. Está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 24. Carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 5, e carta aos Colossenses, 4 e 15 também tem esse registro, sem contar com Filipe, no capítulo 2, Filipenses, no capítulo 2. Bom, esse método deve voltar a ser praticado nas igrejas atuais, pois muitas almas estão clamando por salvação. O projeto EBL, o estudo bíblico nos lares, ou a escola bíblica nos lares, já é uma providência divina para esse assunto, a volta, né? Bom, onde é que vai acontecer o EBL, o local da EBL ou do estudo bíblico, como queira entender? Bom, como o próprio nome já diz, o local é o lar de cada crente ou até mesmo de desviado ou de qualquer outra pessoa que demonstre interesse de estudar a palavra de Deus. Pode ser aplicado também em escolas, faculdades, trabalhos, hospitais, delegacias, e tem uma infinidade de local que pode se aplicar esse trabalho. Então, não tem um limite assim, é só da igreja, é só pessoas da igreja. A gente está dando preferência por questões práticas, né? Questões imediatas, mas pode atender a qualquer pessoa, se esse trabalho for um trabalho amplamente divulgado. Agora, e as equipes envolvidas no EBL? No topo está o pastor do campo eclesiástico, abaixo dele vem o coordenador, que vai entrar em contato com os outros coordenadores de cada congregação, que por sua vez ele entra em contato com os anfitriões ou hospedeiros, tanto faz o nome, né? Vai entrar em contato com os professores e secretários, vai entrar em contato com os intercessores. Eu quero destacar aqui que nessa questão da dinâmica funcional do EBL, o pastor ele é o principal motivador. A gente vai ver no próximo slide isso aí. Tem o coordenador, tem o anfitrião, tem os professores e secretários, tem os intercessores. Uma peça fundamental são os intercessores. Aí, as atribuições no EBL ou na EBL. Pastor do campo eclesiástico, qual é a atribuição dele? A atribuição do pastor do campo é ele presidir o trabalho, né? É ele quem preside, é ele quem orienta, é ele quem é o motivador, é ele quem vai preparar o culto para a entrega dos certificados. Eu estou falando aqui nessa questão de que é o pastor que vai preparar o culto para a entrega do certificado, estende-se isso para cada um dos dirigentes de congregação, ok?
O dirigente da congregação é ele quem está presidindo a EBL na congregação dele. É ele quem é o motivador principal e é ele quem vai preparar o culto. E ele pode convidar alguém para poder estar ministrando uma palavra de acordo com um dos temas que nós colocamos aí à disposição para as pessoas, tá bom? Deixa eu ver aqui. Do coordenador geral. O coordenador geral é o responsável por fazer o cadastro das equipes, distribuir os materiais, capacitar as equipes, emitir relatórios semanais, confeccionar os certificados. É a nossa atribuição. Eu me esqueci de falar, mas aqui é o diácono Hugo Leonardo, atualmente está trabalhando, contribuindo com a obra de Deus na congregação da Avenida Hélio Jatobá, sob os cuidados do presbítero Carlos Machado. Amém? A atribuição do anfitrião. E qual é o anfitrião ou hospedeiro, como queira entender? Ele tem que convidar os amigos, vizinhos, familiares. Aí o convite está para ele, tá certo? Está à disposição dele. Ele prepara a casa, um local confortável. Se tiver uma varanda, é excelente, porque pode fazer na área de casa. Se a sala for o local mais aconchegante, pode fazer na sala, numa garagem. Aí vai da criatividade do anfitrião. Ele receber com cordialidade, conduzir e receber os alunos no templo, né? O que acontece? Quando for no dia da colheita, o anfitrião vai convidar e vai trazê-lo até a igreja. Quando chegar na igreja, o professor, o secretário, ou professor e secretário vão conduzir esse aluno para um local específico que tem que ser separado na igreja para recebê-los. Aí tem a atribuição do professor e também do secretário, viu? Dá praticamente igual. Eu não coloquei aqui do secretário porque ia ficar muito redundante. O professor, ele faz o preparo das aulas, ele tem que estar no local 15 minutos antes, ele entrega o relatório semanal e conduzir e receber os alunos no templo. Quando o anfitrião chegar com os alunos, o professor e o secretário, ou o professor ou somente o secretário, tem que conduzir esses alunos, recepcioná-los bem, levá-los para um local específico, como eu já falei para a questão anterior, tá certo? Então, anfitrião, professor e secretário, no quesito de recepção, de cuidado com esse aluno, estão incumbindo de o anfitrião trazer a igreja, da igreja o professor o recepciona junto com o secretário ou vice-versa e leva para um local específico, ok? Agora, algumas orientações para o professor. Caro professor, você que está este ano participando, que Deus te abençoe grandemente. Então, tem umas orientações para o senhor, para a senhora também. Chegar mais cedo, verificar se tudo está em ordem. Isso é imprescindível. Juntamente com a família hospedeira ou anfitriã, receber alegremente os visitantes com um sorriso, né? Ajudando-os a se acomodarem e, no momento adequado, apresentá-los gentilmente ao grupo. Iniciar e terminar no horário. A reunião não deve exceder 1 hora. Gente, 1 hora é suficiente para poder ensinar essa lição que nós preparamos com muito amor para eles. Iniciar com uma oração. O louvor é dispensado, mas a oração ela é imprescindível, viu, gente? Viu, professores, coordenadores, dirigentes de congregação, orientem, reforcem que a cada aula que se iniciar, antecipando a aula, uma oração dirigida ao Senhor, apresentando aquela casa, apresentando aqueles alunos, apresentando o trabalho, apresentando o pastor do campo eclesiástico, fazer essa oração, entendeu? Não é aquela oração assim de libertação, de nada disso, é uma oração de gratidão. Nós agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade. Os irmãos sabem fazer a oração. Não vai querer expulsar demônio, não, porque aí não é momento. Só se for uma manifestação, que Deus não está querendo que isso aconteça, né? Mas pode acontecer. Tá bom? E assim, nada de
oração para abrir porta de emprego, alguma coisa, a não ser que a pessoa peça depois do culto uma questão particular. Mas para a escola, para a aula, a oração dirigida para a aula. Pedir a graça, pedir para o Espírito Santo usar a sua boca, pedir para o Espírito Santo lhe iluminar a sua cabeça. Tudo isso daí é oração eficiente para a ocasião. Ainda tem mais, professor. O número ideal é de 10 pessoas, tá bom? De 10 pessoas, no máximo 15. Então você vai ter aí como trabalhar isso aí. Só que nós elaboramos aí material, assim, vamos dizer que meio que aguardando a vinda de Jesus, assim, nos últimos instantes, mas tem aí 10 aulas. Se chegarem mais de 10 pessoas nas casas, juntem uma com a outra, não perca essa oportunidade, em nome de Jesus, juntem uma com as outras, diga para ela que ela pode, na segunda aula, receber o material da segunda aula, tire xerox, entendeu? Faça a coisa acontecer, porque o nosso alvo são as vidas, em nome de Jesus. Não dá aspecto de pregador, professor, vá vestido elegante, mas não vá de gravata, não vá com terno, nada disso. Vá elegante, uma roupa social elegante, uma calça social, ou uma calça jeans social, entendeu? Uma calça esporte fino, entendeu? Um sapato limpo, aquela coisa toda assim, mas sem aquela indumentária toda elegante que a gente costuma ir para a igreja, terno, gravata, nada disso, entendeu? Vá o mais próximo da realidade para eles entender que de fato é uma aula, é um estudo bíblico ali específico. Mas também não vá de qualquer coisa, né? Pelo amor de Deus, tem que ter uma prudência nisso aí. Não fazer sermões. Um bom professor é aquele que fala pouco e consegue a participação de todos. Isso aí não tem nem o que falar, né? Não responder as perguntas das lições, mas conduzir o grupo na resposta. De preferência, o líder deve estar assentado ao nível dos participantes, em círculo, e não atrás de uma mesinha como pregador. Essa última orientação, professor, secretário, dirigente, ela é muito fundamental. Não ajudar a responder as perguntas que tem, são 4 perguntas, mas sim induzir, conduzir para que eles respondam. O líder, quando estiver dando aula, não ficar num púlpito ou em pé assim, numa situação de superioridade, não. Senta-se numa cadeira de igual para igual, todo mundo ali atento ao que você está dizendo, consiga aprender, tenha cuidado para poder a aula não perder o rumo, entendeu? Tem pessoas que vão chegar, que são pessoas questionadoras, crentes desviados, pessoas de outras igrejas, que vão querer afrontar o ensino e tal. Então, peça a orientação de Deus e tome rédea desse assunto para que não se disperse. Para que não se disperse, tá bom? Agora, tem mais algumas orientações aqui, ó. Com muito cuidado e delicadeza, não permitir que os falantes dominem a conversa. É o que eu tratei para trás. Ser sábio. Quando fizer perguntas diretas, fazê-lo com cuidado para não inibir a pessoa ou deixá-la envergonhada. Perguntas diretas é uma das coisas que eu muito gosto, mas tem algumas que a gente não pode fazer diretamente, porque atropela o ego da pessoa, machuca, envergonha, entendeu? Por exemplo, a pessoa não é crente, e você faz uma pergunta direta assim, parece uma besteira. Por que você não é crente? Você vai envergonhar diante das outras pessoas. Uma pergunta dessa envergonha. Por que você não é crente? Ela tem os motivos porque ela ainda não foi crente. O nosso papel é plantar, entendeu? O nosso papel é plantar. O nosso papel não é empurrar a pessoa contra a parede, é trazê-la para dentro da igreja, é trazê-la para o reino de Deus. Então, uma pergunta direta dessa é bom evitar. Por que você não é crente? Isso é um exemplo de muitas perguntas que iam por aí, de forma direta, que pode deixar a pessoa constrangida e a envergonhando. Então, cuidado nisso aí. Não permitir que haja desvio do assunto. Tudo que eu relatei no slide anterior. Dar atenção a cada pessoa do grupo. Respeitar a opinião de todas, ainda que não concordam ou que você não concorde com elas.
respeitar uma coisa, também não pode demasiadamente dar atenção às pessoas, tem que ter um controle, que você já tem. Aí agora, para você, anfitrião, ou para os anfitriões, né, que estão engajados nesse trabalho, amar profundamente as almas perdidas e estar orando objetivamente pela salvação dos vizinhos. Preencher os convites colocando o local, data, horário das reuniões, entregar pessoalmente ao redor da casa. Bom, tá aí essa orientação dos convites, mas nós não tivemos a graça, vamos dizer assim, e o tempo hábil para entregar os convites, que eles deveriam preceder principalmente a entrega das aulas, mas não tivemos assim o tempo para isso. Mas o convite não vai deixar de ser feito por causa de um papel com algum texto escrito, um texto evangelístico, não vai. Você pode fazer o convite verbalmente, incentivar a pessoa verbalmente, tá bom? Não deixe de fazer porque faltou um pedaço de papel. Eu vou só fazer um adendo aqui, abrir um aspa aqui. Imagine Jesus não fazer nada na terra porque não está no céu. Fica a dica. Lembrá-los do compromisso no dia do estudo. Oferecer sempre um ambiente acolhedor e amigável. É muito importante receber o vizinho à porta, dando-lhe as boas-vindas com bastante alegria. Se alegre mesmo, porque os dias estão trabalhosos e as almas estão sedentas, tá bom? Isso é muito importante. Providenciar cadeiras com antecedência para evitar atropelos de última hora. Deixe tudo arrumado para receber, mesmo que não vá ninguém, que é o que a gente não quer que isso aconteça, mas vamos pensar no pior cenário, mesmo que não vá ninguém, mas esteja com tudo arrumado para receber o convidado de honra. Os aparelhos de som, TV devem serem desligados pelo menos 10 minutos antes do início da reunião. As crianças precisam de um bom atendimento, evitar oferecer lanches. É preferível fazer uma lembrancinha, como um marcador de Bíblia, por exemplo, oferecer a cada participante lanche apenas no encerramento. Então veja bem, não use a estratégia de cativar pela boca. Não use essa estratégia, ela não tem muita eficiência. Ela pode causar qualquer coisa, menos a eficiência no trabalho. Agora, na culminância, no último dia, na última aula, na segunda aula, se você quiser oferecer um caldo de cana com um pastel, quiser oferecer um bolo de macaxeira com um café, quiser oferecer um cachorro quente com um suco de maracujá ou alguma coisa nesse sentido, pode fazer, que isso é bom, é salutar, porque está concluindo o trabalho, tá bom? Mas na primeira aula não é bom. Se quiser dar uma lembrancinha desse, tá entendendo? E reforçando o convite para a próxima aula, ok? Ainda tem mais. Isso aqui vale para os dirigentes de congregação, de toda a congregação do campo. A organização do culto da colheita. Bom, o culto da colheita pode ser realizado ou no domingo ou no sábado. A ordem é a inversa, né? Ou sábado ou no domingo, tanto faz. Seguinte a última aula, por exemplo. A nossa última aula é dia 19. Dia 19 é um sábado. Então, nós não temos como fazer o culto da colheita no sábado. Então, o culto da colheita vai ser no domingo, dia 20. Mas se por acaso a gente tivesse feito esse trabalho que fosse semanal, dentro de um dia da semana, a gente poderia escolher o sábado ou domingo, que fique bem claro aí. Bom, a equipe de recepção da congregação, preferencialmente, deverá ser composta de professores e hospedeiros ou anfitriões. Então, está aí a estratégia para recepcionar os alunos. Lembra do slide anterior que eu falei do professor, do secretário, do anfitrião? O anfitrião conduz até a igreja, o professor e o secretário conduz até um banco específico, separado para eles. Amém? Aí, um local específico deverá ser reservado para os alunos, aquilo que eu venho falando. A programação do culto será voltada para a evangelização.
Senhores dirigentes, os senhores têm muita experiência nesse trabalho, já fazem muito trabalho, mas não custa nada ressaltar. Se forem os senhores mesmos que forem pregar no culto de colheita, uma boa mensagem cristocêntrica, um bom culto evangelístico vai fazer toda a diferença. Hinos evangelísticos, a leitura da Bíblia evangelística, todo o contexto do culto da colheita tem que ser cristocêntrica, né? Se porventura se dispersar e entrar para um culto de talvez ensinamento, um culto, se for uma obra do Espírito Santo, amém. Mas a programação é para que o culto seja 100% evangelístico, com a mensagem cristocêntrica, hinos inspirados sobre evangelismo. Todo esse trabalho aí tem que ser feito. Amém? E os certificados, eles vão ser entregues após a mensagem. Não entregar os certificados antes da mensagem. Fala tudo direitinho, orienta o mensageiro para que o mensageiro ele não ultrapasse muito tempo, para poder a conclusão do culto estourar até as 21 horas e 15 minutos, salvo manifestação do Espírito Santo, é claro e evidente. Mas a ordem e a decência caminham por aí. Orienta para que o mensageiro conclua o seu trabalho aí por volta das 21 horas, porque aí vai ter mais uns 15 minutos para fazer a entrega do certificado, registrar, tirar uma fotografia e assim por diante. Bom, essa é a parte do treinamento aqui, falando sobre a EBL. Agora nós vamos falar aqui sobre a questão dos formulários. Olha, gente, eu quero dizer que que nós entregamos para cada um de vocês uns formulários. Esse daí é o formulário. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom para vocês darem uma vista. Acredito que já devem estar vendo melhor. Esse daqui é o cadastro de anfitriões. No cadastro de anfitriões é colocado o nome completo, o telefone, o endereço residencial e o e-mail, caso tenha. A gente vai tentar fazer esse trabalho esse ano de forma tecnológica, de uma forma tal que eu vou enviar um formulário para os coordenadores, tá certo, senhores coordenadores? E aí vocês, com muito carinho, muito amor e atenção, vão responder a esse formulário e vai chegar essas informações para mim de forma automática aqui nesses campos, tá bom? Eu estou querendo fazer o melhor para o reino de Deus. Pode dar certo, pode não dar certo, mas isso não isenta de vocês anotarem tudo nos formulários que receberam. Aí nós temos aqui o cadastro de professores, deixa eu ver, e secretários. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui o zoom. Pronto. Cadastro de professores e secretários. Aí vai o nome do professor, o telefone, o secretário e assim vai. E o e-mail, caso tenha. Tá bom? A distribuição. Deixa eu apagar isso aqui. A distribuição dos... Deixa eu aumentar aqui o zoom. Distribuição de professores e secretários. Eu acho que dá para poder vocês verem aí, né? Veja só o que é que vai acontecer. Agora aqui no momento, eu tenho aqui já uma situação que vai se parecer com a que a gente está estudando. Vamos supor aqui, a congregação. Eu vou escolher aqui, por exemplo, a congregação do Edgar Palmeira. Quando eu clicar aqui na congregação, eita, não está aparecendo a caixa para vocês aí, mas vai aparecer depois, porque tem uma caixa aqui e não está aparecendo para vocês, mas ela vai aparecer. Quando clica aqui no Edgar Palmeira, veja o que acontece. A congregação Edgar Palmeira automaticamente preencheu quem é o dirigente e automaticamente preencheu quem é o coordenador, tá bom? Então isso vai acontecer de forma assim automática também quando eu entregar para vocês um relatório que vocês vão fazer isso, os coordenadores, tá bom? Os coordenadores da congregação. Aí a frequência semanal de aula, já tem aqui até um ensaio que eu fiz, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, o zoom, cadê mais um? Eita, peraí, eu apertei no lugar errado. Aqui, pronto.
Veja bem, aqui na congregação, eu também posso escolher a coordenação, a congregação lá do desembargador, não, da Fazenda Coité. Aparece aqui quem é o coordenador, Marcelo Gomes. Aparece a Fazenda Coité, que é a congregação, e o número de contato desse coordenador, de forma automática. E os dias de aula aqui também. Aqui, senhor coordenador, você vai, por exemplo, na sua congregação são 5 congregações. Então você vai colocar os secretários aqui de cada congregação, vai entrar em contato com eles, tá bom? E vai anotar aqui a frequência das aulas, tá certo? E os secretários lá na congregação ou o professor, ele vai ter também essa situação de pegar aqui, cadastrar o anfitrião, cadastrar o professor, que ainda não tem cadastrado lá, porque ainda não chegou essa informação para mim, mas vai sair aqui automático também. Então aqui, o secretário ou o professor, que possa tomar a condição de secretário e professor, preenche o nome do rapaz aqui, do anfitrião, dos alunos da casa, perdão, não anfitrião, dos alunos, e vai colocar aqui ou presença ou falta, tá bom? E isso aqui se repete para as outras casas, são 5 casas, ok? Essa daí foi a parte dos formulários. Agora, para poder a gente concluir, o trabalho vai ser entregue um certificado, que é esse modelo de certificado aí, ok? O modelo de certificado vai ser emitido a partir da aula de sábado. Amanhã vai ter a primeira aula, então amanhã é imprescindível ter todas as informações até no mais tardar, eu acredito que terça-feira, o mais tardar, precisa ter todas as informações para haver a impressão desses certificados, ok? Então eu acredito, meus amados irmãos, que é isso. Eu quero desejar para você bom EBL, que o Senhor Jesus lhe abençoe ricamente, que esse trabalho seja um trabalho próspero. Outra vez, registro aqui o meu a minha profunda gratidão e a minha profunda alegria em estar contribuindo com o Reino de Deus aqui no campo eclesiástico de São Miguel. Quero agradecer ao pastor do campo, pastor Jairo Teixeira Rodrigues, que confiou em mim para poder estar realizando este trabalho. Amém? Em nome de Jesus. E agradecer a cada um de vocês que estão participando. Senhores dirigentes, muito obrigado pelo apoio de vocês. Senhores professores, muito obrigado por esse trabalho. Coordenadores, muito obrigado pelo empenho e dedicação. Secretários, que Deus te abençoe nesse trabalho. Quase que vocês nem aparecem, mas vocês são importantíssimos. E os anfitriões, que a sua casa seja uma arca de Deus, para poder estar guardando um tesouro precioso nesses dias. Que Deus abençoe em o nome de Jesus.